Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pela TVE, pelas ondas da Rádio Espírito Santo e pelo YouTube. Seja muito bem-vindo ao TVE Revista desta sexta-feira, dia 20 de setembro. Que bom que você está aqui valorizando a comunicação pública do Espírito Santo. E hoje a gente dá continuidade à série de entrevistas TVE nas eleições 2024. Os candidatos devem apresentar aqui as propostas de temas que a gente aborda todos os dias aqui no nosso programa, né? Cultura, esporte, políticas para a juventude, direitos humanos e também falar sobre comunicação. Lembra vocês e também ao candidato que a entrevista tem o tempo de até 15 minutos e o candidato poderá usar esse tempo como desejar, ou seja, poderá responder em menos ou mais tempo cada uma das perguntas, mas deve ficar atento, né, ao tempo determinado para responder a todos os assuntos sugeridos, incluindo as considerações finais. Lembro também que a nossa entrevista é propositiva. E dando continuidade às entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha, hoje eu vou entrevistar o candidato do PSOL, o Nicolas Trancho. Ele já está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, candidato. Boa tarde. E a partir de agora já vamos colocar o cronômetro na tela de 15 minutos, que você também pode acompanhar do telão aqui no estúdio. E a minha primeira pergunta é: quem é Nicolas Trancho? Agradeço, Luana Esteves, agradeço o pessoal da TVE pela oportunidade e possibilidade de trazer nós, candidatos lá de Vila Velha, para estar falando aqui para todo o público da nossa cidade. Eu sou o professor Nicolas Trancho, eu sou professor efetivo na Prefeitura Municipal, concursado, participei por 12 anos como voluntário social na Associação de Moradores do bairro Araçás, trabalhando como presidente, diretor social, vice-presidente por alguns momentos. E trabalhei muito com a sociedade, de perto pude perceber como é importante a política para mudar as nossas realidades. E a gente trabalhou nessa associação com esse objetivo, de transformar realidades dos bairros que tinham ao nosso redor. Ali no caso é Guaranhuns, Jardim Guaranhuns, Pontal, Darli Santos, que são bairros que precisam de atenção do município. E por muito tempo eu participei desse movimento comunitário, e foi um movimento também político, né, para apoio da nossa sociedade em geral. Uma das coisas interessantes que nós fizemos na Associação de Moradores foi, por exemplo, uma luta que nós tivemos contra um ponto viciado de lixo, que a própria Prefeitura Municipal queria criar em 2018, com o nome de Ecoposto. A sociedade brigou muito com a Prefeitura naquele momento e, em 2019, o prefeito na época, que era Max Filho, deu a ordem de serviço para a construção de uma creche, num ponto que ele queria construir de coleta de resíduos sólidos. Então, isso é uma amostra de como a política pode mudar a vida das pessoas. E hoje, meu filho, com 5 anos, estuda nesse espaço. Então, é muito interessante quando a gente pode transformar vidas, transformar a sociedade. E é isso que eu quero, transformar a nossa sociedade, Canela Verde, com a possibilidade de querer muito mais para a nossa cidade. Obras públicas não é um plano de futuro para a nossa cidade. Então é isso que nós queremos, um plano de futuro, pensando na juventude, pensando nos idosos, pensando em toda a população que é invisibilizada atualmente. Candidato, caso seja eleito, qual será o lugar da cultura no seu governo? A cultura é como uma prioridade, Luana, até mesmo porque através da cultura que a gente tira, por exemplo, um jovem da possibilidade de ir para o crime organizado, para o tráfico de drogas. Então, a cultura, você soma esses esforços da cultura para a pessoa melhorar, por exemplo, na educação, uma pessoa recitar um coral, recitar um sarau, por exemplo, é uma possibilidade de você fazer com que o jovem seja muito mais visto e poder também ser muito mais do que ele é hoje. Em Vila Velha, por exemplo, a cultura se concentra onde? Na prainha. Então, a nossa proposta no nosso plano de governo é levar a cultura, o esporte, para outros lugares a não ser a prainha. A gente quer que a cultura chegue na periferia. Não é só a pracinha que se vive em Vila Velha. A gente quer colocar essas praças para funcionar com cultura, com esporte, com eventos nas periferias, que é o que não acontece hoje. Já aproveitando que o senhor falou aí, né, de espaços culturais, hoje Vila Velha tem espaços que são gerenciados pela Prefeitura, que são a Biblioteca Municipal, a Casa da Memória, o Museu Homero Macena, também tem o Teatro da Praça Duque de Caxias, que ainda está em reforma. Então, são espaços, né, concentrados ali entre a praia e o centro, além da estação Leopoldina, que foi recém-inaugurada em Argolas. Então, caso eleito, o senhor pretende como gerenciar esses espaços já existentes e se pretende criar novos? E de que forma pretende fazer isso?
Além desses espaços culturais, por que não criar também ativos ambientais, como, por exemplo, parques municipais, reflorestar áreas que poderiam ser também destinadas ao turismo ecológico, entendeu? Então, a gente também poderia fazer nosso mandato verde, né, voltado para o século XXI, voltado para a melhoria ambiental da nossa cidade. Além do mais, a gente tem o teatro. O teatro hoje está abandonado. Moradores de rua estavam morando nesse teatro há pouco tempo atrás, roubando a obra que estava parada, atrasada desde o início do mandato do atual prefeito. Uma obra que é necessária e é uma forma de banalização da cultura. Se você vê como é que está a cultura de Vila Velha, é só passar na praça Praça Duque de Caxias. Você vai ver o teatro fechado, a biblioteca sucateada. Então, a gente precisa de investir nessa cultura, na educação, no turismo e, além do mais, levar as crianças das nossas escolas nesses espaços para visitar, que é o mais interessante. Para quê? Para esse aluno conhecer os outros espaços culturais que tem na nossa cidade. Em seu plano de governo, o senhor trata da cultura, educação e assistência social de forma integrada, né? Hoje, em Vila Velha, a gente tem a Secretaria de Cultura e Turismo. Caso eleito, o senhor pretende continuar com essa fusão, criar outras fusões? De que forma pretende gerenciar a secretaria? A gente pretende manter, sim, a Secretaria de Cultura e empoderando essa Secretaria de Cultura, não sendo um puxadinho da Secretaria de Governo como é atualmente. Então, a gente, sim, quer manter a Secretaria de Cultura e, além do mais, a gente quer integrar, fazer ações intersetoriais entre as secretarias, como forma de, por exemplo, levar a cultura para a educação, levar o esporte para a educação também. São formas de você trabalhar com a juventude, trabalhar com a criança e adolescente, que na nossa cidade, a única das oportunidades que tem é nas escolas, e as escolas são bem capilarizadas no município. Tem bairros que só tem a escola como ponto público, né, um local público no seu bairro. Então, a gente precisa de utilizar esses equipamentos públicos para capilarizar também a cultura. E falando agora de recursos, candidato, principalmente políticas públicas, né, voltadas para a cultura, que a cultura precisa de política pública para se manter. E hoje no município a gente tem os recursos via Funda Fundo, que é uma iniciativa do governo estadual, também recursos da Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, que são recursos federais. Então, como que o senhor pretende, né, se articular para manter os movimentos culturais, né, os fazedores de cultura da cidade junto à prefeitura? Que iniciativas são essas que o senhor pretende executar? Nós pretendemos manter todos os projetos relativo à Lei Paulo Gustavo, relativo aos editais de cultura do nosso município e priorizar, por que não, as pessoas que fazem cultura na nossa cidade. Se você parar para pensar, gastaram mais de R$140 mil no show do Michel Teló e aqui com as bandas locais o máximo de cachê é R$3, R$4 mil. Então você começa a perceber como a cultura está sendo desvalorizada pela atual gestão. E como eu te falei, a cultura está centralizada onde? Na prainha. Eu quero descentralizar essa cultura, levando para outras comunidades. Por que não colocar uma cultura na periferia, inaugurar uma praça tão bonita em Morada da Barra, uma região periférica da grande região 5, por que não levar cultura para essa região? Ou só praça é necessário? É muito mais necessário. Então, a gente tem esse pensamento que a cultura também é uma forma de você economizar dinheiro, por exemplo, com a segurança pública. Então, as pessoas pensam que segurança pública é só colocar policial lá. Mas não, se você coloca um jovem para recitar um coral, uma banda musical, algumas coisas na comunidade dessa pessoa, essas pessoas vão parar de se deslocar no município e ficar nas suas comunidades, também fomentando o comércio local desses espaços. Então, são formas de a gente ampliar até mesmo a arrecadação nesses espaços que não são vistos pela Prefeitura Municipal. Falando agora de esportes, né? Vila Velha tem um destaque nos esportes de praia, né? Tanto os aquáticos como o bodyboard, também os de areia. E quais são as suas propostas para o esporte no município, também além do litoral? A gente pretende ampliar a participação da Prefeitura, por exemplo, no futebol de várzea. A gente tem vários campos de futebol que são administrados por comunidades que são abandonados pela Prefeitura Municipal. Então, a gente precisa de abraçar esses espaços para trazer também o esporte para quem está lá na base, para quem está lá nas comunidades periféricas. Nós temos praças, por exemplo, que não são utilizadas como ativo de esporte, ou seja, eu preciso de levar, por exemplo, um campeonato
no Normilhão, campeonato em Morada da Barra, tudo com o apoio da Prefeitura Municipal, por que não? Sair um pouco da orla e ir para a periferia, essa é a nossa visão. Além de, sim, manter todos os projetos e, por que não, ampliar. A gente tem um circuito Banco do Brasil de vôlei de praia que não tem nenhuma parceria com Vila Velha, foi esquecido no tempo, há muito tempo atrás tinha, agora não tem mais nada. Então, a gente precisa, sim, fomentar esses espaços culturais na nossa cidade. E agora, esportivos. E esportivos. Agora, falando sobre juventudes, o senhor, no seu plano de governo, tem um olhar especial para as juventudes? Que juventudes são essas e de que forma pretende se articular com os jovens de Vila Velha? Luana, no nosso plano de governo, nós colocamos a possibilidade de criar os centros de futuro. O que seria os centros de futuro? Seriam espaços onde a juventude teria a oportunidade de um encaminhamento, por exemplo, para o mercado de trabalho, uma formação em algum curso técnico naqueles espaços, a questão da inclusão digital, um local que a gente poderia transformar também em centros de cultura, centros de esporte. Só que a juventude em Vila Velha hoje é abandonada. O único centro cultural voltado para a juventude em Vila Velha hoje é o CRJ, que fica na região 5, lá em Terra Vermelha. Então a gente precisa de ampliar essa rede de atendimento e sim para outras comunidades, porque a juventude precisa. E aí, por exemplo, vai acontecer os problemas como aconteceu na semana retrasada, que 3 jovens foram mortos na região 5 por conta do quê? Do tráfico de drogas. É isso que a gente tem que trabalhar. Vamos evitar o tráfico de drogas, vamos evitar essa criminalidade através do esporte, através do emprego, através de valorização dessa nossa juventude, que estamos perdendo para o crime. Falando agora de direitos humanos, né? Os direitos universais garantem o básico a todo ser humano viver com dignidade. Como que o senhor pretende garantir esse básico para todo cidadão, considerando as diferenças entre as pessoas, diversidade de gênero, de classe social, de religião? Como que o senhor pretende lidar com isso? No nosso plano de governo, a gente colocou a possibilidade de criar a Secretaria de Direitos Humanos, Luana, que seria um espaço para a gente, por exemplo, fazer formação continuada para todos os servidores do município, aprender a tratar o público LGBTQIAPN+, na nossa cidade. Isso não existe. As pessoas não sabem a forma de tratar, acontece discriminação dentro dos espaços da nossa prefeitura, e é isso que nós queremos evitar. A gente quer que o servidor seja valorizado, quer que o servidor tenha uma formação continuada nessa área, e sim, olhando para essa área da diversidade. Quero colocar a Secretaria de Direitos Humanos sendo uma secretaria transversal em todas as secretarias do nosso município, de forma que os direitos humanos sejam respeitados em todas as instâncias, desde a saúde, a educação e a questão da Guarda Municipal também, tratando bem esse público que hoje é esquecido no nosso município. Hoje você não tem nenhum tipo de política voltada para o público LGBTQIAPN+. Não existe. Então a gente precisa de sim trabalhar essa pauta no nosso município para acabar com as discriminações que acontecem a todo momento na sociedade. Se a prefeitura não brigar, não levantar essa bandeira e não trabalhar para que essas formas de discriminação acabem, a sociedade só vai reproduzir elas. E o senhor pretende, de alguma forma, garantir diversidade na sua equipe, na formação da sua gestão? Luana, eu quero te fazer uma pergunta. Todos os secretários da nossa prefeitura, a cor da pele deles, todos são brancos. Praticamente a grande maioria são mulheres. Então nós queremos o quê? Queremos implementar cotas raciais nos secretários municipais, queremos colocar cota de gênero nos secretários municipais. Temos mais de 15 secretários municipais, apenas 2 mulheres, nenhum negro. Então você percebe que tem alguma coisa de errado no nosso município de Vila Velha e essa pauta não é falada no nosso município. As pessoas esquecem que temos que ter representatividade de todos e todas no nosso município e isso não acontece. Falando agora, candidato, sobre comunicação. A gente está aqui numa emissora pública, né? E entende a comunicação como fundamental para o desenvolvimento do cidadão. Como que o senhor pretende, né, utilizar a comunicação pública na sua gestão? De forma eficiente. A gente está com um processo de lei de diretrizes e bases, que vai ter a votação agora, está tendo um procedimento das pessoas dizerem o que quer para o orçamento do ano que vem, da LDO, e isso aí só está lá, numa notinha no site da prefeitura. Então a gente precisa de, por exemplo, que funcione a comunicação da prefeitura, não só como IPTU que é feito, né? Além também da rede social do prefeito, que a rede social do prefeito as pessoas têm que entrar para saber o que acontece na prefeitura. Isso é um erro. Cadê a imparcialidade, né, a impessoalidade no nosso município? Não existe. Então a gente precisa de colocar para funcionar
a comunicação da nossa sociedade, da nossa cidade e, por exemplo, trabalhar para as pessoas saberem que está aberto, agora nesse exato momento, você pode entrar no site da Prefeitura e sugerir o que você quer para o ano que vem na lei orçamentária anual. Está lá, está escrito, mas ninguém fala. Não é falado nem na rede social do prefeito, não tem nada nas redes sociais da Prefeitura. Então a gente precisa que a comunicação seja efetiva, não só na rede social do prefeito. Candidato, o senhor tem um pouco mais de um minuto agora para as considerações finais. Bom, sou professor Nicolas Trancho, como vocês estão vendo. Estamos aqui por conta da necessidade de mostrar que Vila Velha merece muito mais saúde, muito mais segurança, muito mais educação. Obras públicas não é um projeto de futuro, pessoal. A gente tem que ter obras públicas, isso é uma obrigação da Prefeitura, as pessoas têm que entender isso, eles recebem recurso para isso. Então nós queremos fazer com que Vila Velha tenha um projeto de futuro, pensando nos públicos que são invisibilizados, pensando nos nós logísticos que nós temos na nossa sociedade, como por exemplo o trânsito da Terceira Ponte, pensando lá na unidade de saúde de Coqueiral, que agora está racionalizando gás. Olha só que situação que nós chegamos. Por isso que a gente coloca o nosso nome à disposição da nossa sociedade, para mostrar que nós merecemos muito mais, e Vila Velha merece mais. Com o professor Nicolas Trancho, 50, e acompanhe também todos os nossos candidatos a vereadores do PSOL. Todos eles estão muito engajados para transformar a nossa cidade. Muito obrigado, candidato, por ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite.